Olha, meus amigos, aconteceu ontem em Fortaleza o lançamento por parte do governo do estado, especificamente da Secretaria de Cultura do estado do Ceará, da Lei Paulo Gustavo, aqui no estado do Ceará. Essa lei é uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional. O governo federal distribuiu recursos financeiros para estados e municípios. Os 184 municípios do estado do Ceará fizeram a solicitação desse recurso, vão receber recursos dessa lei, e o estado do Ceará também. E ontem, uma solenidade na Estação das Artes marcou o lançamento, vamos dizer assim, de uma série de mais de 20 editais que serão publicados até o fim de setembro, em diversas categorias, do cinema às artes em geral, que beneficiarão artistas de todo o território do estado do Ceará. São editais que vão beneficiar, vão fomentar as artes aqui no estado do Ceará. Lembrando que 70% desse recurso são para especificamente para o audiovisual. Isso quem determina é a lei que foi aprovada no Congresso Nacional. Lembrando que este recurso que foi, esses editais que foram lançados, ou seja, esse recurso que foi anunciado ontem, é um recurso do estado, não tem nada a ver com o recurso do município, né? Cada município vai receber o seu recurso e terá a sua responsabilidade de distribuir também nos seus editais municipais estes recursos com os seus artistas. Esses editais são os editais estaduais. O Jean Nobre, é o nosso repórter, vai contar os detalhes desta solenidade, que contou com a presença da secretária de Cultura do Estado, Luísa Sela, e do governador do Estado do Ceará, o Mano de Freitas. Na tela, vai. Em evento realizado na noite dessa quinta-feira, 24, na Estação das Artes, no centro de Fortaleza, o governo do Ceará e a Secretaria de Cultura do Ceará, Secult, anunciaram 22 editais da Lei Paulo Gustavo no estado. A lei, que leva o nome do artista Paulo Gustavo, como forma de homenageá-lo, foi aprovada em 5 de julho de 2022 e terá a divisão dos recursos entre os municípios, Distrito Federal e os demais estados. O propósito desse apoio é assegurar ações emergenciais direcionadas ao setor cultural em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia de Covid-19. O Ceará vai receber, ao todo, mais de 177 milhões de repasse, sendo mais de 95 milhões para o estado e mais de 82 milhões para os municípios. Dos 22 editais previstos, 4 já foram oficialmente lançados no Diário Oficial e no Mapa Cultural. Os demais editais devem ser divulgados até setembro. A solenidade na Estação das Artes iniciou às 6 horas e contou com apresentações de grupos da tradição popular. A cerimônia oficial aconteceu com a presença de agentes culturais, parlamentares e autoridades, como a secretária de Cultura, Luísa Sela, e o governador Elmano de Freitas. Os dois assinaram o termo de autorização para o lançamento dos editais da Lei Paulo Gustavo e o decreto de regulamentação da Lei Orgânica de Cultura. O cineasta Glauber Filho destacou a relevância da Lei Paulo Gustavo, afirmando que ela é fundamental para a consolidação das produções artísticas. Primeiro assim, essa lei, do momento em que ela veio, que foi um momento muito difícil para a área da cultura, para o campo da arte, e foi de grande importância ter esse lançamento hoje, depois dessa virada que a gente passou, também amplia essa importância porque consolida essa produção cultural, essa produção artística, consolida o edital dentro de uma política, Essa política ela pode ser no nível Brasil, no nível federal, mas ela também pode ser no nível estadual. Então, a gente tem que compreender que todos esses editais são ações de fomento que fazem parte de uma política. Então, é importante para isso, porque é um reconhecimento do Estado, em relação a essa produção cultural, à produção dos artistas. Então, essa lei veio para somar as outras políticas e também para financiar essa produção. Muito bom.
A secretária Luísa Sela falou sobre os desafios e os investimentos destinados à cultura. Na verdade, o Ministério da Cultura repassa diretamente para os municípios. O trabalho da Secretaria foi muito mais o de mobilização, de apoio técnico, de suporte, para que os 184 municípios fizessem a adesão à lei. Então, neste momento, os 184 municípios do estado já devem estar com o dinheiro na conta, prontos aí para lançar os seus editais. Alguns já lançaram, outros já até começaram a pagar. Então, o mecanismo de repasse é do governo federal diretamente para os municípios e para os estados brasileiros. A gente teve uma grande mobilização no Brasil, né, nos últimos anos. A cultura foi talvez um dos setores que mais resistiu ao desmonte das políticas públicas, né? E esse engajamento da sociedade civil, dos gestores, produtores, possibilitaram que junto ao parlamento essas conquistas fossem adquiridas. Então, nenhuma luta é fácil, né? Então, toda luta é difícil e por isso essa celebração hoje, no momento em que a gente anuncia e lança os editais, porque o resultado de uma luta vencida merece ser celebrado. Hoje a gente lança 4 editais e a cada semana, até dia 15 de setembro, os 22 editais deverão estar na rua para que o povo do Ceará possa participar e ter os seus projetos apoiados e financiados com recurso da Paulo Gustavo. O governador Elmano de Freitas ressaltou a importância da cultura para o povo cearense e a economia do estado. Além disso, também afirmou que a Lei Paulo Gustavo é um caminho para fortalecer um sistema de cultura. Nos últimos anos, o estado do Ceará tem elevado bastante seu investimento em cultura por entender a importância da cultura para o povo cearense, para a economia do Ceará. Milhares de pessoas trabalham no setor cultural e hoje nós estamos aqui lançando editais com a Lei Paulo Gustavo, que no Ceará representa mais de 170 milhões de reais, que são lançados editais que as pessoas podem participar para, com seus projetos, desenvolver projetos na área cultural, especialmente no audiovisual, e vão ter editais específicos, editais para as pessoas do campo, edital para povo indígena, edital para negros e negras, edital geral para toda a sociedade, para que a gente possa, assim, incrementar a atividade cultural no estado do Ceará. E eu não tenho nenhuma dúvida que isso é muito importante para a economia cearense, é importante para as pessoas que trabalham nesse setor, é importante para o turismo do estado do Ceará e nós temos que muito agradecer ao presidente Lula, porque isto é uma política nacional, a partir de que o presidente Lula recria o Ministério da Cultura e de mãos dadas o governo do estado, nossa secretária Luísa Sela, aos prefeitos, porque esse recurso, 90 e poucos milhões, é edital da Secretaria de Cultura e mais de 80 milhões foi repassado para os municípios do estado do Ceará, a quem eu quero parabenizar, porque todos os 184 municípios do Ceará se credenciaram e estão aptos para desenvolver os projetos culturais com a Lei Paulo Gustavo. Portanto, nós vamos poder vivenciar uma atividade cultural muito intensa no Ceará nos próximos meses. Primeiro, como é uma característica do nosso ex-governador Camilo, ele apresentou na Assembleia um plano estadual de cultura para 10 anos. Ou seja, planejamento, organização, elevação paulatina e permanente para a cultura. Nós saímos de um patamar de investimento de 50, 60 milhões para mais de 250 milhões de investimento na cultura do povo do estado do Ceará, favorecendo criar emprego nessa área. E agora, com esse recurso que nós temos do estado, mais o recurso do governo federal, a cultura no estado do Ceará será ainda mais fortalecida. E eu tenho certeza que isso vai desenvolver ainda mais a nossa economia e gerar mais oportunidade para o nosso povo. A Lei Paulo Gustavo recebeu o nome do ator que morreu em maio de 2021, aos 42 anos, devido a complicações da Covid-19. Paulo Gustavo deixou um legado importantíssimo para o humor e a cultura brasileira. Ele participou de diversas peças do audiovisual, incluindo o sucesso Minha Mãe é uma Peça, em que interpretou o papel de Dona Hermínia.